Olá, ouvintes do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde mergulhamos em temas importantes e, por vezes, desafiadores da nossa história contemporânea. É um prazer estarmos juntos novamente. Hoje, vamos abordar um aniversário marcante e extremamente doloroso, os 31 anos do genocídio de Ruanda, que ocorreu em 1994. Um evento trágico que deixou cicatrizes profundas não só no país africano, mas em toda a comunidade internacional. E para nos ajudar a entender melhor a complexidade deste conflito, vamos usar como guia o livro do Nathaniel Sanha, intitulado Genocídio de Ruanda 30 Aniversário, Narrativas, Contexto e Factos. Este ensaio nos oferece uma visão multifacetada, explorando as diferentes versões da história, o contexto em que tudo aconteceu e os factos que marcaram essa tragédia. É fundamental começarmos pelas diferentes narrativas que surgiram sobre o genocídio. O livro destaca principalmente duas: a narrativa dos vencedores, representada pelo atual presidente de Ruanda, Paul Kagame, da etnia minoritária Tutsi, e a narrativa dos vencidos, personificada por Paul Rusesabagina, um Hutu que ficou conhecido pelo filme Hotel Ruanda e que hoje é um ativista político. A narrativa dos vencedores, como o próprio nome indica, é a versão mais difundida, aquela que geralmente ouvimos nos meios de comunicação. Segundo essa perspectiva, o genocídio foi organizado pelo Estado ruandês, especificamente por uma ala radical dos Hutus que se opunha à partilha de poder com os Tutsis. O assassinato do então presidente Juvenal Habyarimana, em abril de 1994, é apontado como o gatilho imediato para uma campanha de assassinatos bem organizada contra os Tutsis. A Frente Patriótica Ruandesa, RPF, liderada por Kagame, surge nesta narrativa como a força que invadiu Ruanda para deter o extermínio. Já a narrativa dos vencidos oferece uma perspectiva diferente, menos conhecida devido à alegada censura das autoridades ruandesas. Paul Rusesabagina, cuja história foi retratada no filme Hotel Ruanda, critica essa versão por ser excessivamente simplista e por ignorar o contexto de guerra civil que o país já vivenciava há décadas. Ele argumenta que as milícias Interahamwe e outras também assassinaram Hutus, e que a própria RPF matou milhares de civis, tanto Hutus quanto Tutsis, ao tomar o poder. É importante saber que o filme Hotel Ruanda foi alvo de crítica por parte de Rusesabagina. Ele assegura que a narrativa do filme retrata os assassinatos como sendo exclusivamente perpetrados pelas milícias Hutus. O diretor Terry George, o realizador do filme, testemunhou sobre as críticas que surgiram quando Rusesabagina começou o seu ativismo político contra a injustiça do atual regime, com o governo ruandês a alegar que a sua história era uma invenção. Essa controvérsia destaca a importância de uma visão mais completa sobre os eventos trágicos que marcaram a história do Ruanda. O livro do Nathaniel também nos leva a refletir sobre o contexto histórico mais amplo, pois, para entendermos o genocídio, precisamos recuar e analisar o período pré-colonial, onde já existia uma hierarquia social com os Hutus dedicados à agricultura e os Tutsis à pastorícia. A monarquia Tutsi exercia um domínio político significativo, com uma forte crença na sua superioridade. E depois, temos o período colonial, primeiro sob domínio alemão e depois belga. A colonização teve um papel crucial na exacerbação das tensões étnicas, ao criar divisões artificiais e ao privilegiar os Tutsis em detrimento dos Hutus e Tuás. Foi neste período que se institucionalizou um sistema de identificação étnica que viria a ter consequências trágicas. O período pós-colonial foi marcado por uma escalada de violência e tensões entre os grupos. O livro do Nathaniel Sanha enfatiza como um ponto muito crucial, que é a importância dos fatores socioeconômicos nas causas do genocídio. O rápido crescimento populacional, o chamado pesadelo demográfico, gerou uma escassez de terras de cultivo, pobreza e competição acirrada entre Hutus e Tutsis. Exatamente, referendo-se da teoria malthusiana, que relaciona o crescimento populacional com a escassez de recursos, é mencionada como pano de fundo para entender essa pressão socioeconômica. A crise econômica que se abateu sobre o Ruanda no final dos anos 80 e início dos anos 90, com a queda dos preços do café e do estanho, intensificou ainda mais essa luta por recursos.
E, infelizmente, em vez de se procurarem soluções técnicas e científicas para estes problemas econômicos, como o desenvolvimento social e a industrialização, optou-se por soluções populistas e violentas, com a discriminação e o extermínio de um grupo étnico a serem usados como bode expiatório. A propaganda e a ideologia do ódio também desempenharam um papel crucial na manipulação das massas. Olhando para a situação pós-genocídio, Ruanda, sob a liderança de Paul Kagame, alcançou apreciáveis progressos em termos de reconstrução e desenvolvimento econômico, com apoio internacional. No entanto, Nathaniel levanta no seu livro sérias preocupações sobre o carácter autoritário do regime, as acusações de perseguição a opositores e a restrição das liberdades. As prisões e mortes de figuras como Assinapol Rwigara e Patrick Karegeya, assim como a perseguição ao general Faustin Kayumba Nyamwasa e a prisão do jornalista Stalin Gatera, são exemplos preocupantes mencionados no livro. A crítica de que o processo de reconciliação se limita a uma narrativa única, ignorando os crimes cometidos pela RPF, também é um ponto importante. O livro sugere que os interesses geopolíticos das potências ocidentais, particularmente dos Estados Unidos da América, na região dos Grandes Lagos, podem ter contribuído para a manutenção do apoio ao regime de Kagame, apesar das críticas em relação à situação de violação dos direitos humanos. A alegada aliança entre Ruanda e os Estados Unidos de América para a destituição do regime de Mobutu na República Democrática de Congo é um exemplo disso. Para terminar, é crucial reconhecermos a complexidade do genocídio de Ruanda. Não se trata apenas de um conflito étnico simplista, mas de uma combinação de fatores históricos, sociais, econômicos e políticos que culminaram numa tragédia de proporções incalculáveis. As diferentes narrativas apresentadas por Nathaniel no livro Genocídio de Ruanda, 30 aniversário, Narrativas, Contexto e Factos, nos lembram da importância de olharmos para os eventos históricos com múltiplas perspectivas e de aprendermos com as lições dolorosas do passado para construirmos um futuro mais justo e pacífico. É fundamental que a comunidade internacional e a própria Ruanda não se limitem a processar os crimes de genocídio, mas que actuem na prevenção de futuros conflitos, abordando as causas profundas da violência e promovendo uma reconciliação verdadeira e inclusiva. Agradecemos a todos por terem acompanhado mais este episódio do nosso podcast. Esperamos que esta discussão sobre o genocídio de Ruanda tenha sido informativa e vos tenha levado a refletir sobre este importante tema. Continuem a acompanhar os nossos próximos episódios. Até a próxima!